A procissão fantasma. Há décadas, em uma pequena cidade cercada por montanhas e florestas, a Semana Santa era um evento sagrado. Todos os anos, na Sexta-feira Santa, os moradores se reuniam para uma procissão à meia-noite, carregando velas e entoando cânticos em reverência à paixão de Cristo. Era uma tradição que unia a comunidade e trazia um ar de devoção e respeito. No entanto, em um ano específico, algo terrível aconteceu. Na noite da procissão, o céu escureceu repentinamente e uma tempestade violenta se abateu sobre a cidade. Ventos fortes apagaram as velas, e a chuva torrencial transformou as ruas em rios de lama. Apesar do caos, o padre insistiu que a procissão continuasse, afirmando que era um teste de fé. Os fiéis, hesitantes, obedeceram. Mas, à medida que avançavam pelas ruas escuras, algo estranho começou a acontecer. As vozes dos cânticos pareciam distantes, como se ecoassem de outro lugar. As figuras das pessoas à frente começaram a ficar difusas, quase transparentes. De repente, um silêncio mortal tomou conta do ar, e a procissão inteira desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém nunca mais viu os participantes. O fenômeno sobrenatural. Desde então, na mesma noite da Sexta-feira Santa, os moradores juram que a procissão fantasma retorna. Aqueles que ousam sair de casa à meia-noite relatam ouvir cânticos melancólicos ecoando pelas ruas vazias. As velas da procissão fantasmal brilham com uma luz fria e azulada que não é afetada pelo vento ou pela chuva. Alguns dizem que, se você se aproximar demais, poderá ver as figuras dos participantes, rostos pálidos e expressões vazias, como se estivessem presos em um eterno ritual. Aqueles que tentam seguir a procissão afirmam que as ruas parecem se estender infinitamente, levando a um lugar desconhecido e assustador. Muitos que tentaram nunca mais foram vistos. O aviso dos antigos. Os moradores mais velhos da cidade têm um aviso sombrio. Nunca olhe diretamente para a procissão. Dizem que aqueles que fixam os olhos nas figuras fantasmas são tomados por uma sensação de desespero e tristeza profunda, como se estivessem compartilhando o sofrimento daquelas almas perdidas. Alguns até afirmam ter enlouquecido após a experiência, repetindo frases em latim ou falando sobre o caminho sem fim. Há também quem acredite que a procissão fantasma é um aviso divino, uma lembrança de que a fé não deve ser testada e que alguns mistérios nunca devem ser perturbados. Por isso, durante a Semana Santa, as ruas da cidade ficam desertas após o pôr do sol e as janelas permanecem fechadas, como se todos estivessem se protegendo de algo que não pode ser explicado. Relatos recentes. Nos últimos anos, turistas curiosos e caçadores de fantasmas visitaram a cidade para investigar a lenda. Alguns gravaram áudios com vozes sussurrantes e vídeos com luzes inexplicáveis. No entanto, muitos desses visitantes relatam ter sentido uma presença opressiva e voltaram para casa com histórias de pesadelos recorrentes e uma sensação de que algo os seguia. Um caso famoso envolveu um grupo de estudantes que decidiu filmar a procissão fantasma. Eles desapareceram na noite da Sexta-feira Santa e seus equipamentos foram encontrados dias depois, completamente destruídos, com as gravações cheias de ruídos e gritos distorcidos. O mistério continua até hoje. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a procissão original ou por que ela retorna como uma manifestação fantasmagórica. A cidade mantém a tradição viva, mas com um toque de medo e respeito. A procissão. Fantasma é um lembrete de que, durante a Semana Santa, o mundo espiritual pode estar mais próximo do que imaginamos. A maldição da Sexta-feira Santa.
Em um vilarejo isolado, cercado por florestas densas e montanhas, a Semana Santa era um período de profunda devoção. Os moradores seguiam rigorosamente as tradições religiosas, abstendo-se de trabalhos pesados, participando de missas e evitando qualquer tipo de comportamento considerado pecaminoso. No entanto, nem todos respeitavam essas práticas. Há muitas décadas, um homem conhecido por sua arrogância e descrença decidiu desafiar as tradições. Na Sexta-feira Santa, ele organizou uma festa em sua casa, com música alta, bebidas e palavras blasfemas contra Deus e a Igreja. Ele zombou dos fiéis, dizendo que a Semana Santa era apenas uma superstição e que não havia nada de sagrado naqueles dias. Na manhã seguinte, o homem foi encontrado morto em sua casa. Seu corpo estava retorcido, como se tivesse sofrido uma morte agonizante, e marcas de mãos queimadas apareciam em seu pescoço, como se ele tivesse sido estrangulado por algo sobrenatural. O caso chocou a comunidade, e muitos acreditaram que ele havia sido punido por sua blasfêmia. O espírito vingativo, desde então, os moradores acreditam que um espírito vingativo ronda o vilarejo durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa. Dizem que o espírito é o próprio homem que blasfemou, condenado a vagar como uma entidade punitiva, ou uma força divina enviada para castigar aqueles que não respeitam os dias sagrados. Relatos afirmam que, durante a noite da Sexta-feira Santa, é possível ouvir passos arrastados pelas ruas desertas e gemidos baixos, como se alguém estivesse sofrendo. Alguns moradores juram ter visto uma figura sombria, com olhos brilhantes, observando as casas daqueles que não participam das celebrações religiosas. Aqueles que ousam sair de casa nessa noite muitas vezes voltam assustados, falando sobre uma presença opressiva que os segue, a maldição dos blasfemos. A lenda diz que o espírito vingativo não se limita a assustar as pessoas. Aqueles que cometem blasfêmias ou desrespeitam as tradições da Semana Santa podem ser alvo de sua ira. Há relatos de pessoas que, após zombarem da fé, desapareceram sem deixar vestígios ou foram encontradas em estado de choque, incapazes de explicar o que viram. Um caso famoso envolveu um grupo de jovens que decidiu fazer uma brincadeira durante a Semana Santa, profanando uma cruz na entrada do vilarejo. Na manhã seguinte, eles foram encontrados inconscientes, com marcas de queimaduras nas mãos e murmuravam frases em uma língua desconhecida. Um deles nunca mais recuperou a sanidade. Os moradores mais velhos do vilarejo têm um aviso claro: não desafie as tradições da Semana Santa. Eles acreditam que o espírito vingativo é um aviso divino, uma lembrança de que alguns limites não devem ser ultrapassados. Durante a Semana Santa, as portas e janelas das casas permanecem fechadas após o pôr do sol, e ninguém ousa sair à noite. Há também quem acredite que o espírito pode ser aplacado com orações e oferendas. Alguns moradores deixam velas acesas e pães bentos na porta de suas casas, como uma forma de proteção contra a maldição. Nos últimos anos, turistas e curiosos têm visitado o vilarejo para investigar a lenda. Alguns relatam ter ouvido os passos arrastados e os gemidos durante a noite, enquanto outros afirmam ter visto a figura sombria com olhos brilhantes. No entanto, muitos desses visitantes voltam para casa com histórias de pesadelos recorrentes e uma sensação de que algo os observa, mesmo longe do vilarejo. Um caso recente envolveu um fotógrafo que tentou capturar imagens da figura sombria. Ele desapareceu na noite da Sexta-feira Santa e sua câmera foi encontrada dias depois, com as fotos completamente distorcidas e uma única imagem clara: uma sombra com olhos brilhantes pairando sobre o vilarejo. A maldição da Sexta-feira Santa permanece um mistério no vilarejo. Para alguns, é uma história de fé e respeito.
Para outros, um aviso sobre as consequências de desafiar o sagrado. E para aqueles que já testemunharam o espírito vingativo, é um lembrete de que, durante a Semana Santa, o mundo espiritual pode estar mais próximo do que imaginamos. E você teria coragem de visitar o vilarejo durante a Semana Santa e desafiar a maldição?